Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo da Santos Mil Grau aqui desse domingo. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vitória do Peixão de ontem. Quem diria, né? O Santos não estragou o nosso final de semana, venceu o Novo Horizontino, encerrou um tabu que já durava 8 anos e começa muito bem o Campeonato Paulista, vencendo na Vila Belmiro de virada, um adversário difícil. Antes da gente começar a trocar nossa ideia, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, é muito importante, nos siga nas redes sociais, Santos Mil Grau no Instagram, Peixão Mil Grau no Twitter, Santos Mil Grau na Threads, Santos Mil Grau no Facebook, estamos em todo lugar. E faça o seu cadastro na UpBet, link para você se cadastrar na UpBet, que é a nossa parceira, está aqui na descrição. E bora para o nosso vídeo de hoje. Bom, o vídeo de hoje é mais para falar as impressões do jogo de Santos e Novo Horizontino, dos erros, dos acertos e mais uma reflexão a respeito do que a gente viu e do que a gente pode esperar para o futuro, para a sequência do campeonato. Inclusive, peço a sua participação aí nos comentários. Diz aí nos comentários o que você achou de bom, de ruim, o que pode melhorar, o que melhorou e o que você espera do Santos para a sequência do campeonato. Quero começar falando que, poxa, o Santos foi para esse jogo, para essa estreia contra o Novo Horizontino, cheio de expectativas, porque era a reestreia do Gabigol, mas também foi cheio de desfalques, né? Muitos desfalques, foram 7 desfalques no total, nem consigo me lembrar de todos, mas eu sei que o Souzinha foi negociado, o Victor Hugo foi negociado, não jogou, aí o Bom Tempo fez operação, o Zé Rafael com conjuntivite também não jogou, o Barreal, que não foi inscrito, também não jogou, o Neymar não jogou, obviamente, sem contar Guilherme, que foi negociado no fim da temporada passada, enfim, inúmeras ausências e inúmeros desfalques para o Santos começar o campeonato contra um adversário complicado. O Novo Horizontino não perdia para o Santos há 8 anos, né? A última vitória havia sido em 2017, e o Santos começa bem a partida, né? Começa marcando pressão, Gabigol muito a fim de jogo, o Roleiser participando muito do jogo, e me julguem, eu achei que no começo da partida o Cabadeiro estava bem, estava participativo, voluntarioso, estava assim, querendo mostrar serviço. O problema é que, né, a falta da técnica. E a gente abriu o placar muito cedo, Gabigol já meteu uma bola na rede com 2 minutos de jogo, belo lançamento do Schmidt, o Arão ajeitou e o Gabigol finalizou. E aí eu pensei, poxa, hoje vai dar bom, né? Hoje vai hoje vai ser fácil. Muita inocência da minha parte, porque de fato o Santos dominou os 15 primeiros minutos, só que aí teve a parada técnica para hidratação, e depois que o Santos voltou da parada técnica, parecia que o Novo Horizontino tinha se hidratado e o Santos tinha se desidratado, porque voltou todo mundo cansado, voltou o time desorganizado, o Ederson Moreira fez ajustes no Novo Horizontino que funcionaram, o Novo Horizontino começou a jogar melhor que o Santos, e aí abriu o placar, num vacilo que, assim, o Adonis Frias, ele tenta dar um bote, tenta se antecipar, não consegue, o Rômulo recebe a bola, toca a bola, esqueci até o nome do atacante, peço desculpas aí, me lembrei nos comentários, mas enfim, achei que era uma bola defensável também pelo Brasão. Depois disso o Santos tenta voltar para o ataque, até tem algumas chances, tem 2 chances inacreditáveis com o Cabadeiro, nas quais ele perde com o gol aberto, né? A primeira, uma que o Lautaro recebe em profundidade, o Jordi sai, chuta a bola para frente, a bola sobra com o Cabadeiro, que chuta de primeira e erra o gol, não tinha goleiro. Outra na qual ele recebe do Roleiser, em velocidade, dribla o goleiro, o Gabigol tá sozinho, parado na marca do pênalti, ele consegue chutar para fora. E, bom, o Santos vai pro intervalo perdendo e volta com o Robinho no lugar do Cabadeiro, que não tinha que voltar mesmo, mas eu acho que o Lautaro havia feito um primeiro tempo pior do que o dele, podem me julgar. De qualquer jeito, o Santos não volta bem, cara. O Novo Horizontino volta para a segunda etapa buscando o segundo gol. E o Santos errando muito, principalmente o seu Roleiser. Só que vejam só, o Roleiser erra um passe, e quando ele erra esse passe, a Vila fala, a Vila se incomoda, a torcida reage muito mal, estava começando a se incomodar, porque o Roleiser volta errando muito no começo do segundo tempo, só que quando ele erra esse passe, ele volta, rouba a bola, dá a bola no Lautaro, o Lautaro inteligentemente toca para trás,
o Gabigol ajeita para o Roleiser, que chuta, a bola bate na zaga, no rebote ele consegue, o Roleiser toca para o Gabigol, e aí, meu amigo, Gabigol na marca do pênalti não ia perdoar. 1-1. Assim, um empate que eu não achei que fosse tão merecido naquele momento. O Novo Horizontino estava um pouquinho melhor. Estava um pouquinho não, estava bem melhor. O Brasão já tinha salvo 2 chances do Novo Horizontino fazer o segundo gol. Mas enfim, futebol tem dessas. E aí quando o Santos faz o gol de empate, a torcida inflama, a gente começa a ir para cima. Me surpreendeu o fato de que o Roleiser cansou, e quer dizer, me surpreendeu não, mas assim, me chateou, me incomodou. O fato de que ele pediu para sair, por cansaço, com 20 minutos, mas aí entrou no lugar dele o Tassigol, né? E já adiantando para o final da partida, o Tassigol, em uma assistência, bela jogada do Igor Vinícius, cruza na área, ele se antecipa ao zagueiro e toca na bola, a bola morre no cantinho da rede, 2-1, e a gente ganha essa partida, muito importante. A estreia do Paulista, mais importante do que mostrar um grande futebol é ganhar, né? E era um adversário muito difícil, e a vitória é o que mais importa. Tendo dito isso, eu quero fazer alguns destaques positivos, alguns negativos. Os negativos vão para a nossa dupla de zaga. A nossa dupla de zaga cometeu falhas que eu acho preocupantes. A gente está falando que o Zé Ivaldo jogou muito bem. Isso porque aquele lance no qual ele toma um chapéu da bola não resultou em gol, porque o Brasão salvou. Porque se aquele lance resulta em gol, ia estar todo mundo descendo a linha no Zé Ivaldo. E o Adonis Frias também falhou no primeiro gol. Então, preocupado com a dupla de zaga. Preocupado também com o Schmidt. Tudo bem que a gente entende que é começo de temporada, o pessoal vai se adaptar ao ritmo de jogo mais intenso, mas é bom a gente já cobrar desde o começo, né? O Schmidt também não fez uma boa partida, começou muito bem, mas com o passar do tempo foi errando passes, mostrando falta de intensidade, não curti. Terceiro, e não menos importante, Lautaro e Cabadeiro é sacanagem, né? A gente com o Matheus Xavier e com o Robinho Júnior no banco não pode botar Lautaro e Cabadeiro em plena Vila Belmiro contra um time de segunda divisão. Não era jogo para isso. Faltou tato pro Vojvoda. O Vojvoda não teve tato, por mais que eu aprove o trabalho dele, continuo apoiando o trabalho dele. Acho um absurdo que tem gente já falando fora a Vojvoda, eu acho um absurdo, mas o Vojvoda errou na escalação, né? Espero que esse jogo tenha servido de lição. Felizmente o Santos conseguiu buscar a virada, mas, poxa, principalmente em jogo na Vila, bota a molecada e vai para cima, né? Outros pontos. Feliz demais com o gol do Tassiano. Foi um jogador que, obviamente, ele fez por onde ser cobrado em 2025, fez. A começar pelo alto valor que o Santos investiu nele, mais de 30 milhões de reais, e na temporada de 2025 ele não jogou bem, pelo contrário, ele jogou mal, né? Só que ele termina a temporada com uma nota muito alta, fazendo 2 gols no jogo contra o Cruzeiro, e aí ele inicia a temporada de 2026 também numa nota muito alta, fazendo o gol da vitória da estreia do Paulista contra o Novo Horizontino. Muito bom, assim, mostra que ele pode ser um jogador que não vai ser titular, obviamente, mas pode ser um reserva útil para entrar e fazer um barulho no jogo e brigar, infernizar, incomodar o adversário e quem sabe fazer seus golzinhos. Roleiser, por um lado, achei que ele fez um ótimo primeiro tempo, tá? As principais jogadas do Santos no primeiro tempo passaram pelos pés dele. Ele deu um gol pro Cabadeiro, deu um outro passe muito bom pro Gabigol, que o Gabigol chute e o Jordi faz uma defesaça. Também perdeu um gol de frente pro goleiro, uma bola que ele recebe do Cabadeiro, e ele chuta na direção do gol. Se ele chutasse cruzado, acho que pra mim era gol. Teve um outro lance no qual ele recebeu da ponta direita, do Schmidt, se eu não me engano. O Gabigol, ele entrou no meio, centralizado, era pro Roleiser tocar pro Gabigol, e o Roleiser preferiu chutar com a perna direita, chutou alto para fora. Mas ele foi, assim, referência técnica do Santos no primeiro tempo, voltou muito mal pro segundo tempo. Isso me preocupa muito, cara, porque nesse começo de temporada, principalmente em janeiro, o Santos sem o Neymar, o cara que vai assumir a criatividade do time vai ser o Roleiser. E assim, o jogo tem 90 minutos. A gente não pode contar com o Roleiser só por 60, 55 minutos. Não sei se vocês concordam.
Acho que ele fez um bom primeiro tempo? Fez um bom primeiro tempo. Parabéns para ele pela assistência. A jogada foi toda dele, inclusive. Ele roubou a bola, tocou pro Lautaro, tentou chutar, deu assistência. Parabéns. Mas ali o Santos estava empatando o jogo, né? E logo depois dele fazer uma assistência para um gol, ele pedir para sair por cansaço, me incomodou bastante, cara. Um jogador que custou o que o Roleiser custou, a gente não pode esquecer que ele custou 11 milhões de euros. Não, cara, você tem que ficar em campo e você tem que botar a bola debaixo do braço e resolver. Principalmente num jogo no qual o Santos tem tantos desfalques como teve contra o Novo Horizontino. Então, ponto positivo e negativo a respeito de Benjamin Roleiser. O Santos agora joga contra o Palmeiras na quarta-feira, em Barueri. O Palmeiras que venceu a sua estreia, eu tava inclusive aqui dando uma olhada nos resultados. Eu tô gravando logo depois de acabar o jogo, foi 1-0 para a Portuguesa, quer dizer, 1-0 contra a Portuguesa, 1-0 Palmeiras contra a Portuguesa, gol do Luigi aos 53 minutos. Palmeiras era visitante e agora vai jogar como mandante contra o Santos. Olha, claro que a gente tem que ir pensando em vencer. O Santos tem que jogar clássico pensando em vencer. Mas eu não acho o empate um mau resultado. Então, acho que se a gente conseguir somar um ponto lá, tá de bom tamanho. Até porque depois a gente joga contra o Guarani, fora de casa, só que o Guarani não tem o nível do Santos. E depois recebe o Corinthians na Vila Belmiro. Então, acho que se a gente conseguir somar pontos contra o Palmeiras, a gente tem uma boa chance de fazer 6 pontos na sequência, contra Guarani e Corinthians. Concorda? Discorda? Deixa a sua análise aí a respeito do jogo, seus pontos positivos, pontos negativos. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Amanhã tem mais vídeo, depois de amanhã tem mais vídeo. Quarta-feira, talvez eu faça um pré-jogo. Se eu não fizer o pré-jogo, depois do jogo tem pós-jogo com certeza e a gente se vê. Beleza? Obrigado pela audiência de sempre, é isso aí. Pra cima deles.